Olá, caros amigos do nosso canal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Hoje, diferentemente do que eu venho fazendo nos últimos vídeos, eu gostaria de gravar um conteúdo especial de Natal e comentar com vocês um pouco a respeito do significado do Natal, mas sempre assumindo um ponto de vista histórico, né, como nós fazemos de hábito, né, de costume aqui neste canal. Eu gostaria de comentar com vocês sobre o significado do Natal, é, assumindo uma perspectiva desde o ponto de vista da noção do pecado original e de como uma grande civilização do passado, né, uma grande civilização da época do paganismo, buscou resolver os grandes problemas que decorreram para o ser humano das consequências do pecado original. E depois, por fim, mostrar como o Natal ele vem, por fim, solucionar estes problemas. Né? Eu falo aqui da civilização grega. Pois muito bem, o pecado original, quando o homem rompe o seu elo de amizade com Deus no paraíso terrestre, quais que são consequências que decorrem para o homem e para a sua descendência do pecado original? Em primeiro lugar, nós vemos ali no relato do livro do Gênesis que o homem ele começa a ter medo de Deus. O homem, depois de cometer o pecado, né, o homem e a mulher, eles se escondem de Deus, eles começam a ter medo de Deus. Por quê? Porque eles percebem que romperam o laço de amizade que os unia a Deus antes de cometerem o pecado. E quando o homem é expulso do paraíso, o demônio que o havia tentado a cometer o pecado fere a alma humana, né, fere a alma de todos os homens, com três desejos desordenados. Nós podemos dizer o desejo das honras, o desejo das riquezas e o desejo dos prazeres. Quando nós estudamos as religiões da antiguidade pagã, nós percebemos que todas elas se organizavam em função destes quatro elementos. Primeiro, a relação do homem com a divindade é uma relação de medo, é uma relação de pavor, é uma relação de temor desordenada. E por outro lado, todos os cultos das religiões pagãs da antiguidade buscavam de algum modo dar uma compensação ou oferecer compensações para estes três desejos desordenados do homem: o desejo de honras, o desejo de prazeres e o desejo de riquezas. Nós percebemos, por exemplo, em algumas sociedades da antiguidade, em algumas que decaíram bastante do ponto de vista cultural e religioso, nós percebemos que os homens ofereciam sacrifícios humanos. E a gente conhece aquele relato, né? Nós conhecemos o relato sobre a religião dos fenícios, né? Que os fenícios cultuavam um ídolo, né? Que exigia que se fosse atirado ali dentro de uma fornalha que era o santuário desse ídolo, bebês vivos, né? Então a gente percebe, uma mãe jamais ela dará a vida do seu filho a não ser que ela esteja completamente perturbada, né? Então a gente percebe a que grau o temor da divindade ele tinha conduzido o homem, né? A ponto de mães atirarem seus filhos bebês dentro de uma fornalha porque elas estavam com medo da divindade, né? Claro, se a gente for estudar o que diz a teologia cristã católica a respeito desses ídolos da antiguidade pagã, nós veremos que o que ela ensina é que esses ídolos não eram o verdadeiro Deus, né? Eles eram outra coisa, também sobrenatural, mas outra coisa que a gente pode perceber que não era muito boa. Mas aqui nós gostaríamos de trabalhar, sobretudo, como a civilização grega buscou resolver esses problemas. Então, a gente sabe que ao longo de toda a cultura grega, também este medo da divindade ele está presente em toda a história da civilização grega. A relação que os gregos tinham com seus deuses era uma relação de temor. Mas era uma relação de temor que a gente poderia chamar assim de temor de pavor mesmo. Os gregos eles tinham medo dos deuses. Por quê? Porque eles sabiam que os deuses eram muito mais fortes do que o ser humano e que os deuses eles podiam fazer o que quisessem com o ser humano.
E muitas vezes a mitologia grega, né, ela é permeada desse tipo de relato. Muitas vezes os deuses gregos eles agem em direção ao ser humano de maneira que nós poderíamos chamar de pouco ética, de imoral, podemos dizer assim. Quando nós lemos a Ilíada, no final da Ilíada, que nós temos o famoso combate entre Aquiles e Heitor, que Aquiles mata Heitor, o que Heitor percebe? Ele percebe que foi enganado por Palas Atena. E qual é a reação de Heitor ao ser enganado por Palas Atena? É uma reação de resignação. É uma reação de conformidade. Ele percebe, então, que foi enganado por uma grande deusa e percebe que os deuses o abandonaram e decidiram sua morte. Então ele se conforma e diz assim: eu me curvo à vontade dos deuses e eu vou fazer aqui alguma coisa que torne a minha lembrança digna das futuras gerações. Então, a relação do grego, a relação do modelo de comportamento grego para com a divindade é uma relação de conformação com uma vontade e com uma ação que muitas vezes resvala para o irracional e muitas vezes resvala para o injusto. Mas o ser humano, ele não pode, de acordo com a concepção grega, ele não pode questionar esses desígnios dos deuses. Por quê? Porque simplesmente manda quem pode, obedece quem tem juízo. Os deuses são mais fortes. E toda tentativa humana de invadir aquilo que é próprio do domínio dos deuses é considerado pelos gregos uma manifestação da híbris, da desmedida, e é prontamente punida pelos deuses. Né? Todos aqueles mortais que quiseram de algum modo usurpar prerrogativas dos deuses, eles são punidos da maneira mais cruel e mais aterradora. Então, o modelo do herói grego é um modelo de conformidade, é um modelo de resignação diante de uma vontade, diante de decretos divinos que muitas vezes são claramente irracionais e são claramente injustos. Né? O herói grego é aquele que aguenta impávido colosso esse tipo de decreto dos deuses. Também neste sentido, nós podemos compreender o mito de Pandora e da famosa caixa de Pandora. Quando Epimeteu recebe Pandora e ela abre a sua caixa ou a sua ânfora, e todas as desgraças e ilusões do mundo saem de dentro da caixa, ela fecha esta caixa e no final, no fundo da caixa ou da ânfora, fica apenas a esperança. E a esperança ela não sai de dentro da ânfora. Pouca gente, ou raras vezes, nós vemos uma explicação satisfatória deste elemento do mito. Mas a explicação satisfatória é a seguinte: os gregos consideravam a esperança um mal. Eles consideravam a esperança não só uma ilusão, mas a fonte e a raiz de todas as ilusões. Por isso que a esperança ela estava no fundo da ânfora. Por quê? Porque ela alimentava os males e as ilusões. E ela permanece ali dentro por quê? Porque os deuses estão dando um recado. A mitologia grega está dando um recado para o homem. E qual é este recado? Não tenham esperanças. Não alimentem sentimento de esperança. Por quê? Porque a esperança é uma ilusão. O que efetivamente significa esperança? Significa você esperar algo melhor. E por que nós, seres humanos, esperamos, temos a tendência a esperar algo melhor? Porque nós nos encontramos neste mundo numa situação em que todos nós sofremos, todos nós sentimos dor, todos nós passamos por situações de desalento, todos nós vemos que todos nós estamos numa condição que nós podemos dizer assim, é uma condição de insatisfação. E como todos estamos numa condição de insatisfação, qual é a nossa tendência natural? Nossa tendência natural é esperar por algo melhor. Nossa tendência natural é pensar assim:
bom, eu vou aguentar este momento de sofrimento, este momento de insatisfação, esse momento de provações. Por quê? Porque eu sei e porque eu espero que no futuro virão tempos melhores. A mitologia e a religião grega, elas buscavam incutir no homem a ideia de que tudo isto era ilusório. Então, o que o homem ele poderia esperar de acordo com essa visão que o grego tinha no mundo? O máximo que o homem podia esperar era deixar uma lembrança para a posteridade. E é isto que fazem Aquiles e Heitor, é isto que fazem os grandes heróis da mitologia grega. Eles praticam grandes atos não porque eles estão esperando viver algo melhor, mas porque eles estão esperando deixar uma lembrança para a posteridade. Por quê? Porque isto é o máximo que se pode conseguir, de acordo com a mitologia grega. Agora, a grande maioria dos seres humanos, eles não são heróis. A grande maioria dos seres humanos, eles não estão acima da média. Então, para o homem grego do povão, nós podemos dizer assim, quais eram os desejos que se buscavam satisfazer nesta vida? Eram justamente os desejos desordenados que nós temos como decorrência do pecado original. Então, o homem grego mediano, que é aquele que aparece muitas vezes nas comédias gregas, né? As comédias de Aristófanes. O homem médio ele vai buscar o quê? Ele vai buscar uma vida em que ele tem o máximo possível de riquezas e de prazeres, já que as honras muitas vezes elas são acessíveis apenas para aqueles homens que têm algum dote superior. Quando nós pensamos, por exemplo, no ritual dionisíaco, no êxtase dionisíaco, em que os homens eles praticavam atos assim extremamente desequilibrados do ponto de vista racional. Como nós podemos interpretar isso? Nós podemos interpretar isso, como diz ali o E.R. Dodds no livro Os Gregos e o Irracional, no sentido de que os gregos pensavam que para suportar a vida nesse mundo era necessário que houvesse alguns momentos em que as pessoas, por assim dizer, se despersonalizassem. Elas saíssem de sua personalidade e dessem vazão para os instintos que ficam reprimidos para que a sociedade siga o seu curso natural. Então era necessário haver esses momentos de válvula de escape, em que as pessoas, elas literalmente entravam num transe de loucura, né? Então é por isso que o capítulo do livro Os Gregos e o Irracional, que fala sobre esses rituais dionisíacos, né, ele se chama As Bênçãos da Loucura. Por que as bênçãos da loucura? Porque, de acordo com a visão grega de mundo, era necessário que houvesse esses momentos de válvula de escape, em que você saísse de uma realidade que é permeada de sofrimentos, é permeada de tristezas, é permeada de provações. Então, o ritual dionisíaco, ele se dirige especialmente à massa da população. Para quê? Para permitir que ela se descarregasse desse peso que a existência cotidiana significava e para que pudesse, portanto, continuar vivendo. Mas notem bem, continuar vivendo sem esperança numa vida futura. A religião grega e a mitologia grega não acreditavam numa vida depois da morte. Quando a gente lê a Ilíada, a gente vê que a Ilíada e a Odisseia, nós vemos que os gregos acreditavam no mundo dos mortos, mas nesse mundo quem vivia não era propriamente o homem que havia vivido no mundo dos vivos. Era uma sombra. Era uma sombra que, por assim dizer, errava, né? Andava sem rumo no mundo dos mortos. E esta sombra, como sombra, era apenas um pálido reflexo do que havia sido o ser vivo neste mundo. E nós conhecemos qual é o teor da conversa que Ulisses tem com a sombra de Aquiles, né? Aquiles diz, a sombra de Aquiles, né, diz a Ulisses: eu preferiria agora ser um servo de um pastor a estar aqui como essa sombra, tendo sido Aquiles, né, o grande Aquiles, quando estive no mundo dos vivos. Então, quer dizer, a situação que essa sombra do ser vivo
padecia no mundo dos mortos era uma situação extremamente sombria, extremamente infeliz e extremamente desconfortável. Então, se a coisa está ruim aqui, o que pensavam os gregos? Depois da morte a coisa ficará pior ainda. Né? Depois da morte a coisa ficará pior ainda, porque se o próprio Aquiles está deste modo insatisfeito, quanto mais estaremos nós que somos homens do povo, né? A própria democracia grega, né, se nós formos interpretá-la de um ponto de vista antropológico, o que significava a democracia grega do ponto de vista humano? Significava que todos os cidadãos, notem bem, os cidadãos, não os escravos, não as mulheres, não os estrangeiros. Significa que todos os cidadãos eles teriam acesso às honras que a cidade conferia. Qual é a primeira honra que um homem pode aspirar? É exercer um cargo público, né? Por quê? Porque é uma posição de prestígio. E a cidade, ela também premiava os seus cidadãos honorários, né? Aqueles cidadãos que haviam prestado algum grande serviço à pátria. Então a democracia grega, ela era o quê? Ela era aquilo que hoje em dia se chama uma carreira aberta ao talento. Então o homem grego, como ele era educado para não acalentar esperanças para o futuro e para uma vida futura melhor, ele planejava o quê? Ele planejava, bom, eu preciso conseguir honras e riquezas nesta vida, né? E o homem mais do povão, ele que não poderia alcançar honras nem riquezas, ele ficava relegado ao quê? Eu vou buscar ter o máximo de prazer nesta vida, né? Então, do ponto de vista antropológico, isto é uma situação extremamente degradada para o ser humano. E nós sabemos o resultado a que isto conduziu a democracia grega, né? A democracia grega ela entrou em colapso justamente porque os cidadãos eles pensavam apenas em si mesmos e eles não pensavam no bem público. E eles acabaram conduzindo a cidade a uma derrota fragorosa numa guerra contra Esparta, né? E isto foi claramente causado pela irreflexão dos cidadãos que pensavam apenas no seu próprio bem pessoal e não no bem público, né? E aí a democracia ela acabou entrando em ruínas, ela acabou caindo em ruínas e no final das contas Atenas caiu sob o domínio dos macedônios, né? Do povo de Alexandre o Grande e passou a fazer parte de um grande império oriental. Então o final da democracia antiga foi um final que a gente pode dizer de um final trágico, né? Agora, quando começa o cristianismo, quando Deus se faz carne, quando Deus vem ao mundo e quando Deus decide nascer num estábulo, num presépio, que é o que nós recordamos na festa de Natal, que começará daqui a pouco, qual é a mensagem? Quais são as mensagens que Deus está trazendo para a humanidade? Deus está, em primeiro lugar, nascendo como um menino, nascendo como um bebê que aparentemente é frágil e indefeso. Então a primeira coisa, a primeira mensagem que Deus transmite ao homem é: não tenham medo de mim, né? Vocês até agora erraram. Vocês até agora erraram em me ver exclusivamente como algo temível, como alguém temível. E vocês erraram por completo ao me ver como alguém que vai exigir sacrifícios absurdamente irracionais de vocês. Eu não vim para fazer isso. Então Deus se apresenta como um menino frágil e indefeso. Mais ainda, Deus resolve nascer num estábulo, numa caverna feita de estábulo. Não resolve nascer num palácio. O que ele está nos ensinando? Ele está ensinando, olha, eu sou Deus. Eu poderia nascer onde eu quisesse, eu poderia requisitar o palácio mais luxuoso do mundo para eu nascer. Mas eu resolvi nascer num estábulo. Eu resolvi nascer num lugar impróprio para acolher uma criança recém-nascida. E por que isso? Eu quero passar a mensagem de que vocês humanos, não devem buscar nesta vida as riquezas como o fim das vossas vidas. Vocês não devem buscar a riqueza como aquilo que vai preencher a alma de vocês. Tudo que vocês buscaram, né, todos os esforços que vocês fizeram até aqui, buscando as riquezas como algo que preencheria as vossas almas, foram esforços vãos. E eu estou vindo ensinar isto para vocês.
encarem a riqueza de um ponto de vista, encarem a riqueza com desapego. Encarem a riqueza como algo que passa, como algo que não vai preencher a alma de vocês. Segundo lugar, nascendo num estábulo, Deus renunciou ao quê? Deus renunciou às honras que lhe eram devidas. Deus merece todas as honras do ser humano e muito mais que o ser humano é incapaz de dar, né? Mas ele escolhe fazer o quê? Ele escolhe nascer sem nenhuma honra. Ele escolhe nascer, inclusive, fora das hospedarias onde ele poderia ter requisitado lugar. Os homens, a gente conhece bem o relato da noite de Natal, né? Os donos das hospedarias expulsam Maria e José, porque provavelmente eles não tinham dinheiro para pagar lugar na hospedaria. Deus, então, de caso pensado, renuncia às honras. Qual é o recado que ele está passando para nós? Encarem também as honras de um ponto de vista como algo que passa, de algo passageiro. Não são as honras que vão preencher a alma de vocês. Terceira coisa, renunciem aos prazeres. Deus resolve nascer num estábulo e nós sabemos que no hemisfério norte o Natal ele cai no tempo do inverno. A noite de Natal, quer dizer, a noite em que Nosso Senhor Jesus Cristo nasce no estábulo, é uma noite fria. A tradição, né, uma tradição muito bonita, diz que havia no estábulo um boi e um burro, e que o hálito do boi e do burro aqueciam o ambiente para o menino Jesus não morrer de frio. Né? É muito bonito isso, a gente vê como a providência divina ela faz uso ali dos elementos mais humildes e mais servis, né? O boi e o burro são dois animais que representam a servidão, né? São dois animais que eles são úteis para o ser humano, por quê? Porque eles trabalham trabalhavam naquela época no lugar dos escravos, né? O boi e o burro, eles substituem a força de trabalho humana. E ali, o boi e o burro, o hálito deles vai aquecer o ambiente para o menino Jesus ter para ele não morrer de frio. Então, o que Deus está mostrando? Deus está se submetendo já desde seu nascimento, ele está se submetendo ao sofrimento neste mundo. E aí, se Deus se submete ao sofrimento neste mundo, qual o recado que ele está passando para nós e que é diametralmente oposto do recado que os deuses gregos transmitiam aos seus fiéis? Os deuses gregos eles eram vistos como sumamente felizes. Os deuses gregos eram imortais e eles eram imunes à infelicidade. Eles eram imunes ao sofrimento. Né? O sofrimento, né, a mitologia grega diz, o sofrimento os deuses lançaram lá de cima para os seres humanos. E manda quem pode, obedece quem tem juízo. O máximo que nós podemos fazer, se nós formos prudentes, é aceitar esse sofrimento de maneira resignada. Agora, quando Deus nasce e resolve se submeter já desde o nascimento a uma situação de sofrimento, qual é o recado que ele está passando para nós? Ele está passando para nós o recado de que o sofrimento ele pode ter um conteúdo positivo. E qual é este conteúdo positivo? Ele pode nos ajudar a purificar a nossa alma dos maus desejos, das más paixões. Né? Então, Deus ele vem e toma esta atitude para nos ensinar. O sofrimento ele tem um sentido. Para o grego, o sofrimento tinha um sentido? Resposta não. O sofrimento, muitas vezes, ele era mandado por um Deus que deliberadamente estava agindo de um ponto de vista imoral. Né? O que Palas Athena faz com Heitor? Palas Athena engana Heitor. Ela mente, engana Heitor e faz com que ele se dirija para a morte. Né? Então, isto é uma ação, né, que o próprio Platão vai notar depois. Isto é uma ação indigna de um Deus. Agora, o que o Deus cristão faz? O Deus cristão, ele não manda sofrimento, ele vem aqui e assume o sofrimento. Assume o sofrimento e diz, olha, já que eu estou passando por isso, façam como eu. Façam como eu, por quê? Porque isto tem um sentido. E qual é este sentido último? Esse sentido último é que
aquilo que o próprio Deus veio nos comunicar. Ele veio nos comunicar o seguinte: se vocês fizerem como eu faço, como eu estou ensinando vocês a fazerem, vocês podem e devem ter esperança. E vocês podem ter esperança em que depois deste mundo virá um muito melhor. De que aquilo que vocês passarem, né, as renúncias e o desapego que vocês tiverem neste mundo, resultará lá para frente, resultará dentro de pouco tempo, se comparado à nossa vida temporal com a eternidade, resultará dentro de pouco tempo numa eternidade de alegrias e de felicidades. Então o que Deus veio fazer? Deus veio desmentir aquilo que os gregos, né, pensavam de maneira tão incorreta. Os gregos, que foram o povo mais racional da antiguidade. Deus veio nos dizer: tenham esperança. Vocês têm motivos para ter esperança. E eu vim ensinar isso para vocês, e eu vim também trazer os meios que vocês devem se utilizar para que esta esperança se concretize. Deus então veio fazer o quê? Deus veio fundar a sua igreja, e Deus veio nos conceder, por meio da sua igreja, os sacramentos. Que são o quê? São o caminho, são os instrumentos, os remédios e os instrumentos para alimentar esta nossa esperança e para fazer com que ela se concretize. Então, é esta mensagem que eu, do ponto de vista de um professor de filosofia e de história, gostaria de deixar para a meditação de vocês neste dia tão especial que é o dia de Natal. Um feliz e santo Natal a todos e até a próxima quarta-feira.